Está pensando em comprar um computador, mas não sabe por onde começar? Seja para estudar, jogar ou trabalhar, escolher o computador ideal pode ser uma tarefa difícil. Mas não se preocupe, hoje eu vou te ajudar a entender tudo o que você precisa saber para fazer a escolha certa, de acordo com seu objetivo e com seu orçamento. Vamos lá? Neste vídeo vamos falar sobre os principais componentes que você deve considerar: processador, memória, armazenamento, placa de vídeo e muito mais. Fique até o final e descubra como escolher o computador perfeito para você. Cada pessoa usa o computador de maneira diferente e, por isso, as configurações ideais variam bastante dependendo do objetivo de uso. Vamos entender melhor. Estudantes. Se você precisa de um computador para tarefas como navegar na internet, assistir aulas online e usar pacotes de escritório como Word, Excel, PowerPoint, as demandas de hardware não são tão altas. Um computador com configurações básicas será o suficiente para atender às suas necessidades de uma maneira eficiente. Gamers. Para quem gosta de jogos, o cenário é bem diferente. Aqui o foco está no desempenho gráfico e na capacidade de rodar jogos com boa qualidade de imagem e taxa de quadros por segundo, o famoso FPS. Isso exige um processador potente, uma boa placa de vídeo e uma quantidade considerável de memória RAM. Designers e profissionais criativos. Já para designers, editores de vídeo, arquitetos ou qualquer pessoa que trabalha com renderização, software 3D ou edições pesadas, é indispensável ter um computador poderoso. Ele deve ser capaz de lidar com multitarefas, processar arquivos grandes e renderizar gráficos com rapidez, sem travar ou perder desempenho. Escolher a configuração certa é essencial para que o seu computador atenda às suas expectativas sem gastar mais do que o necessário. Componentes principais, o que você deve considerar: processador, ou CPU, o cérebro do computador. O processador é considerado o cérebro do computador, responsável por executar as instruções e manter tudo funcionando de forma eficiente. Ele é crucial para determinar o desempenho geral do sistema. E estudantes, se você precisa de um computador para tarefas leves, como navegação na internet, edição de textos e videochamadas, processadores como o da Intel Core i3 ou i5, ou até da linha da AMD Ryzen 3 e 5 são suficientes para garantir uma boa performance. Gamers e designers. Para quem joga ou trabalha com softwares pesados, como editores de vídeo e modelagem 3D, é importante investir em processadores mais potentes, como o Intel Core i7 e i9, ou o AMD Ryzen 7 ou 9, que conseguem lidar com maior carga de trabalho sem engasgos. Sempre opte pela última ou penúltima geração de processadores para garantir a maior durabilidade e suporte a tecnologias atuais. Memória RAM. Fundamental para multitarefas. A memória RAM permite que o computador execute várias tarefas ao mesmo tempo. Quanto maior a quantidade de memória RAM, mais rápido e eficiente será em situações de multitarefa. Por exemplo, quando você está utilizando várias guias da internet, essas guias estão funcionando por conta da memória RAM. Estudantes, para tarefas básicas, 8 GB de memória RAM são suficientes para rodar programas simples sem travamentos. Mas é claro que eu sei que você, estudante, quer alguma coisa além do que estudar. Gamers. Jogos modernos exigem mais memória, e o ideal é ter 16 GB de memória RAM, o que proporciona maior fluidez e evita quedas de desempenho durante a jogatina. Se puder colocar um pouquinho mais, pode colocar. Designers. Se você trabalha com edição de vídeo, renderização 3D ou softwares como Photoshop e AutoCAD, recomenda-se pelo menos 16 GB de memória RAM ou até 32 para um desempenho otimizado e sem interrupções. Claro que, nesses casos, se você tiver a possibilidade de colocar 64 ou até 128, é muito bom. Armazenamento, SSD versus HD. O armazenamento influencia tanto na quantidade de espaço disponível quanto na velocidade do sistema. SSD, onde a sua sigla vem Solid State Drive, é bem mais rápido, permitindo inicializar o sistema e abrir arquivos em segundos. HDD, e vem da sigla Hard Disk Drive. É mais barato e oferece mais espaço, mas com velocidades bem menores em comparação com o SSD. Estudantes, um SSD de 256 GB de armazenamento ou mais é ideal para armazenar arquivos leves e garantir maior velocidade no dia a dia. Gamers e designers.
Uma boa combinação é um SSD de 512 GB de armazenamento para instalar o sistema operacional e programas principais, e um HD adicional, onde vai ser armazenado jogos, vídeos e outros arquivos grandes. Sempre que possível, priorize o SSD como unidade principal para que o sistema operacional, Windows, Mac, Linux, pois ele melhora significativamente a experiência geral do uso. Placa de vídeo, GPU, essencial para gráficos avançados. A placa de vídeo, ou GPU, é responsável por processar gráficos e imagens. Sua importância varia de acordo com o uso. Para estudantes, para uma tarefa simples como assistir vídeos e navegar na internet, uma GPU dedicada não é prioridade. As GPUs integradas em processadores modernos, como os da Intel ou AMD, geralmente atendem bem a esses casos. Gamers. Aqui a placa de vídeo é crucial. Modelos como a Nvidia GTX 1660 ou superiores oferecem um desempenho sólido para rodar jogos em alta qualidade, com uma boa taxa de quadros por segundo, o famoso FPS. Designers. Quem trabalha com edição de vídeo, modelagem 3D ou renderização e precisa de uma GPU mais potente, como a Nvidia RTX 3060 ou até a AMD Radeon RX 6600 ou 6600, ou até modelos superiores, para suportar projetos complexos e acelerar os fluxos de trabalho. Tela, adaptada ao perfil de uso. A tela é um outro componente muito importante, principalmente para quem passa horas em frente ao computador. Para estudantes, uma tela Full HD, que seria a 1920 por 1080, com cerca de 15 polegadas, é suficiente para estudar com conforto e nitidez. Para gamers, além da resolução Full HD ou até 1440p, é essencial ter uma taxa de atualização alta, 120 Hz ou até 144 Hz, o que torna os movimentos em jogos mais fluidos e melhora a experiência visual. Designers. A fidelidade de cores e a resolução são fundamentais. Para trabalhos criativos, uma tela 4K ou com alta precisão de cores, compatível com 100% sRGB ou Adobe RGB, é uma escolha ideal. Bateria para notebooks, fundamental para estudantes e profissionais móveis. Se você precisa de mobilidade como estudantes ou profissionais que trabalham em diferentes locais, a bateria se torna um fator importante. Dê preferência a laptops ou notebooks com boa duração de bateria, especialmente se você costuma usar o computador longe de tomadas. Conexões e portas, acessibilidade e funcionalidade. As conexões disponíveis no computador fazem toda a diferença para garantir a compatibilidade com periféricos e acessórios. Portas USB, essenciais para conectar dispositivos como mouses, teclados e pendrive. HDMI, ideal para conectar monitores e projetores. Thunderbolt, muito útil para designers e profissionais criativos, permitindo transferência rápida de dados e conexão com monitores de alta resolução. Ter as conexões certas garante flexibilidade para diferentes necessidades e amplia as possibilidades de uso do computador. Orçamento e dicas de compra. Como ajustar as prioridades com base no orçamento. Escolher um computador ideal muitas vezes depende do orçamento disponível. Saber como ajustar as prioridades de hardware pode ajudar a equilibrar custo e desempenho. Vamos a alguns exemplos práticos. PCs básicos para estudantes de R$ 2.500 até R$ 4.000. Se o objetivo é realizar tarefas simples como navegar na internet, assistir a vídeos e usar pacotes de escritórios, você pode investir em configurações modestas, como por exemplo, processador Intel Core i3 ou i5 ou AMD Ryzen 3 ou 5 de gerações recentes. Quantidade de memória RAM de 8 GB e armazenamento SSD de 256 ou mais para garantir uma boa velocidade, e a tela Full HD em laptops de 14 a 15 polegadas. PCs para gamers, de R$ 5.000 até R$ 8.000. Quem quer jogar com qualidade precisa priorizar componentes como placa de vídeo e memória RAM. Nesse orçamento, você consegue um computador para rodar jogos modernos e com boa performance. Processador Intel Core i5 ou i7 ou até um AMD Ryzen 5 ou 7. Placa de vídeo, uma Nvidia GTX 1660 ou uma RTX 3050 ou equivalentes da própria AMD. Memória RAM
16 GB para garantir fluidez nos jogos, lembrando que pode ser mais, só se atente à sua placa-mãe. Armazenamento, SSD de 512 GB, mais um HD para guardar jogos maiores. Tela, Full HD com taxa de atualização de 120 Hz ou mais. Bom, se o orçamento estiver apertado, priorize uma boa placa de vídeo e processador, pois os outros componentes como RAM e armazenamento podem ser atualizados no futuro. PCs para designers, acima de R$ 8.000. Para quem trabalha com edição de vídeos, modelagem 3D ou renderização, o investimento em componentes de alta performance é essencial. Processador, Intel Core i7 ou i9 ou AMD Ryzen 7 ou 9. Placa de vídeo, Nvidia RTX 3060 ou superior, como por exemplo a RTX 4070 ou a AMD Radeon RX 6600 ou superior. Memória RAM, pelo menos 16 GB, sendo ideal 32 para projetos mais pesados, lembrando que podem ser instalados de 64 até 128 GB também. Armazenamento, SSD de 1 TB mais HD para armazenamento extra de arquivos grandes. Tela, monitor de 4K com alta precisão de cores, 100% sRGB ou Adobe RGB. Considere a compra de periféricos como mesas digitalizadoras ou monitores de qualidade para complementar sua estação de trabalho. Bom, se você não sabe o que você quer ainda, se liga só nessa dica. Seja qual for o perfil de uso, pesquise bem os preços, leia avaliações e, sempre que possível, priorize a qualidade dos componentes principais, como processadores e placa de vídeo. Um computador bem escolhido pode durar anos sem necessidade de upgrades constantes. Hoje, vimos como escolher o computador ideal, considerando o processador, a memória RAM, o tipo de armazenamento e o objetivo do uso, seja para estudar, jogar ou até trabalhar. Cada componente faz toda a diferença na performance e na experiência do dia a dia. Sempre que possível, invista em um computador com um pouco mais de desempenho do que você precisa atualmente. Isso garante que ele acompanhe as suas necessidades por mais anos, evitando gastos frequentes com upgrades ou substituições. Bom, agora você já sabe como escolher o computador perfeito para suas necessidades. Se você é estudante, gamer ou designer, selecionei os melhores modelos com configurações ideais para cada perfil. Os links estão na descrição para você encontrar computadores, acessórios e upgrades com ótimos preços e garantia de qualidade. Não deixe de conferir e garantir o equipamento certo para suas tarefas ou hobbies. Lembre-se, investir no computador certo é investir em produtividade e desempenho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!